melhores, mais importantes nesse país para se discutir do que a questão da orientação sexual e a identidade de gênero. Não queremos propaganda de ninguém, como disse a nossa presidenta Dilma, não queremos privilégio nenhum, simplesmente queremos ser tratados, nem menos nem mais, direitos iguais. Ok, Tony. Bom, pastor Silas Malafaia, se forem feitas alterações, como diz o movimento LGBT, que estão sendo feitas ao projeto, ao PL 122, o senhor acredita que com essas alterações e de acordo com o que pensa o movimento evangélico e também o movimento católico, dá para aprovar esse projeto? Eu primeiro gostaria de dizer que ele está equivocado. Que o PL 122, que foi ressuscitado por Marta Suplicy, os artigos que eu citei aqui, que é o artigo 8º, o artigo 4º, o artigo 16 e parágrafo 5º, continuam. O que a Marta tentou foi fazer uma emenda que até pra gente dar gargalhada, que já está na Constituição. Mas eu gostaria de corrigir ele aí no seguinte, ele diz que está do lado dele os maiores juristas, Ives Gandara, um dos maiores juristas do país. Quando a Constituição foi feita, o artigo 226, parágrafo 3º, o Supremo Tribunal Federal rasgou. A entidade familiar é homem, gênero masculino, e mulher, gênero feminino, ok? Só queria dizer, e Ives Gandara, na Folha de São Paulo, disse, essa é a ideia de família, homem e mulher, discutido lá na comissão. Agora, deixa eu dar aqui um outro dado. Esse discurso do Tony, bonito, sabe, politicamente correto na imprensa, não é verdade. Os grupos homossexuais, por 3 vezes, tentaram caçar a minha credencial de psicólogo, porque eu, como pastor, preguei, ok? Eles tentaram tirar meu programa do ar, que é 9 horas da manhã e meio-dia, dizendo que é impróprio pro horário. Só para você ter uma ideia. Me denunciaram no Ministério Público Federal e ainda não tem nem lei para isso. Então, entre o discurso e a prática, há uma diferença colossal. É bonito o discurso no rádio, mas na prática eles não suportam a crítica e essa conversa de baixa arma, ninguém está armado. É que cada um tem um tipo de temperamento e um jeito de discutir um assunto. E não é porque uma pessoa, existem assassinos frios que falam bem devagar. Então, não está se discutindo aqui temperamento nem forma de se expressar. O que está se discutindo aqui é que o PLC é um lixo que não tem lugar nenhum do mundo, que ele restringe e impede aquilo que está garantido na Constituição e que não pode ser mudado. Livre expressão do pensamento e de crença. Nós não negociamos. Se tem alguém querendo falar em nome dos evangélicos, quem convocou esse evento aqui fui eu. Eu estou aqui hoje, 3 horas da tarde, com as maiores lideranças evangélicas. E se algum deputado ou senador está falando em nosso nome, não tem autorização. Essa que é a verdade nua e crua. Eu estou aqui hoje. E outra coisa que eu queria dizer, eles usam elementos, por exemplo, a Avenida Paulista, ela deve ter que ter uns 100 quilômetros para ter 3,5 milhões de pessoas. Agora, eles fizeram uma passeata aqui em Brasília, dia 18, com 1.500, ok? E a sociedade está do lado deles. Hoje, 3 horas, nós vamos estar aqui. Vamos ver aqui vai ter católico, quem não é evangélico, quem não é católico, vamos estar aqui. A sociedade brasileira, eu quero dizer isso aqui, católicos praticantes e evangélicos, nós somos maioria absoluta. E nenhuma minoria, em nenhum Estado democrático pode infringir a maioria. É garantido os direitos da minoria, sem infringir a maioria, e é o que eles querem, ok? Já que o Tony citou a Bíblia, eu não gosto de debater esse assunto com Bíblia, mas ele veio citando a Bíblia, eu queria então, porque Bíblia é um assunto que eu conheço um pouquinho, Tony. Eu queria dizer que Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu, nos evangelhos, se você não sabe. Eu também queria dizer, Tony, que o texto áureo da Bíblia que diz que Deus amou o mundo é o mesmo texto que diz que Deus vai botar a gente no inferno. E eu também queria dizer, Tony, que a luz da Bíblia, ela condena a prática homossexual. Então não entra no assunto de Bíblia que não vai dar certo, porque o assunto eu conheço. O Deus de amor é Deus de justiça. O Deus que ama e perdoa também é o Deus que pune. E eu conheço um pouquinho esse assunto. Então, nós não somos intolerantes, nós não queremos aqui proibir ninguém de ser homossexual, é direito de ser o que quiser ser, não é essa a nossa história. Entre a realidade e o discurso há uma diferença grande. Eu tenho aqui documentos e provo o que eu estou falando. E se você pegar os documentos que eles tentaram, os grupos de defesa homossexual, que tentaram
tentaram caçar minha credencial e o Conselho Federal de Psicologia arquivou, é de uma aberração monstruosa. Eu, como pastor, eles querendo me caçar como psicólogo. Então, há uma diferença entre o discurso e a prática. Nós não aceitamos nada do projeto de lei que venha criminalizar aqueles que querem expressar, através do pensamento e através da religião, a contrariedade à prática homossexual. E não apoiamos ninguém que queira incentivar a violência e desrespeitar e debochar de homossexuais. Não aceitamos isso. Uma coisa é criticar conduta, outra coisa é discriminar pessoas. Ok. Muito obrigado, pastor Silas Malafaia. Eu vou passar a palavra, então, ao Tony Reis para ser equânime no tempo, dar as mesmas chances, as mesmas oportunidades para todos, para que você possa responder, Tony. E aí nós vamos encerrar esse debate que está maravilhoso, poderíamos ir até o final do dia com esse debate, mas infelizmente temos ainda outros assuntos para tratar na manhã do parlamento. Muito bem. Primeiro, pastor Malafaia, eu sinceramente... Eu respeito as suas opiniões, embora tenha opiniões divergentes. Eu gosto de citar muito Gandhi. O Gandhi, ele coloca que uma sociedade deve ser julgada pelo tratamento que dá às minorias. Eu acho que é isso que nós queremos. O respeito à dignidade humana, o princípio da igualdade. Com relação, e aí quero pontuar as duas questões que o senhor falou. Minha falecida mãe, que me ensinou, ela não entendia direito, mas ela falava assim: juiz, na primeira instância, você não discute a sentença. Se você aceita ou recorre. Na segunda instância, você discute o recorre. O Suprema Corte foi unânime. O pessoal mais conservador, as pessoas mais avançadas, mais à esquerda, foram unânimes dizer que nós temos o princípio da igualdade e foi considerado entidade familiar. Inclusive, fui um dos primeiros casais que convivo há 21 anos. Então, menos com o seu andor, que pode cair e quebrar. Segundo, a questão do PLC 122, nós estamos nesse processo de discussão, está indo muito bem, estamos discutindo com todas as lideranças partidárias, queremos discutir, não queremos levantar a voz em nenhum momento acusando A ou B. O que nós queremos é viver num país de harmonia, do respeito à diversidade religiosa, de respeitar os evangélicos, as travestis, respeitar os católicos, respeitar os gays, respeitar as pessoas com deficiência. Inclusive, a proposta nossa é uma série de kits, inclusive para o bullying, as pessoas obesas, para a questão das pessoas negras, a questão de gênero. Eu acho que a escola tem que ser uma escola inclusiva. Então, nesse sentido, pastor, nós estamos muito tranquilos, inclusive aproveitando aqui, dizer que ontem à noite a nossa homepage foi hackeada e falava que a BGLT estava promovendo uma queima de Bíblia. Isso é um absurdo. Nós já estamos com os delegados e a Polícia Federal vendo quem foi que hackeou. Não é o nosso objetivo queimar a Bíblia de ninguém. Muito pelo contrário, é o respeito total às crenças de cada um. E nós queremos conviver conforme diz a nossa Constituição Federal, que diz: todos são iguais perante a lei e não haverá discriminação de qualquer natureza. Muito obrigado. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez a Tony Reis, presidente da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros. Muito obrigado também ao pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus. Eu quero dizer que, apesar de todas as exaltações e divergências que nós podemos observar nesse debate, eu enxerguei também muita convergência por parte do pastor, falando que não quer nenhum tipo de agressão, um exemplo de dizer que não quer nenhum tipo de discriminação e alguém sendo colocado em posição vexatória, e ao mesmo tempo por parte do Tony Reis se oferecendo ao debate. Então acho que nós temos ao final desse debate muito mais convergências, ou melhor, muito mais um caminho a seguir do que caminhos separados. Eu quero mais uma vez agradecer e dizer que é algo relativamente inédito a gente promover um debate de um tema tão polêmico, algo que a gente está apostando aqui dentro da Manhã no Parlamento, e nós queremos agradecer aos dois por terem participado de forma tão brilhante desse momento inaugural do nosso Manhã no Parlamento. Obrigado, no Parlamento. Obrigado, no Parlamento. Obrigado, no Parlamento.